Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, oferendas religiosas, também aqueles que estão rezando conosco de suas casas. A liturgia deste terceiro domingo, quase, podemos dizer, mais ou menos no meio da quaresma, próximo a isso, como que traz para nós uma reflexão para despertar a nossa atenção. Qual é o objetivo principal da nossa vivência da quaresma? Onde está o nosso foco principal? E a igreja, na liturgia desse domingo, como que dá uma pista para nós, qual deve ser o nosso foco. Exatamente como o introito da Santa Missa, que assim nos diz: os meus olhos estão sempre fixos no Senhor, porque Ele me livrará dos laços que me prepararam. Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso objetivo, e é a razão pela qual nós vivemos com a igreja o tempo quaresmal. Vivemos o tempo de oração, vivemos esse tempo de sacrifício, vivemos esse tempo de conversão, com os nossos olhos fixos no Senhor, para com Ele celebrarmos esse encontro na Páscoa da ressurreição. Os meus olhos estão sempre fixos no Senhor. Na primeira leitura de hoje, na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, é bastante interessante que o apóstolo pressupõe que nós já estamos no terceiro domingo da quaresma e nós já fizemos alguma caminhada quaresmal. Ele faz essa referência, como a igreja traz para nós, exatamente com esse sentido. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Portanto, caminhai enquanto filhos da luz. E os frutos da luz é toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. O caminho de conversão, que é esse convite da igreja para o tempo da quaresma, é mudança de atitude, mudança de direção. É convergirmos, voltarmos a nossa vida para o Senhor, para que os nossos olhos estejam fixos nele. E essa conversão, essa mudança de atitude, precisa aparecer em nós os frutos de virtude. A mudança nas nossas palavras, a mudança nos nossos pensamentos, a mudança no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Por isso, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz o apóstolo: nem se nomeie entre nós palavras inconvenientes, palavras tolas, desrespeitosas, qualquer coisa de imundícia, de impuro, nem se nomeie entre nós. Isso jamais pode fazer parte do nosso vocabulário. Confessamos a nossa fé, professamos a nossa fé, comungamos o corpo e o sangue do Senhor, e precisamos caminhar como filhos da luz, como ele faz referência a isso. O caminho de conversão pressupõe mudanças reais de atitude em nós, não só uma disposição do coração de nós servirmos a nosso Senhor mais de perto, mas isso precisa se transformar propriamente em ação. Fiz essa reflexão no início da quaresma, que a quaresma é como que um longo exame de consciência. Não basta que nós examinemos a nossa consciência para identificar os nossos pecados e pararmos aí. Não terá tanta utilidade. É preciso examinarmos a nossa consciência, identificarmos os nossos erros, os nossos pecados, nos arrependermos dos nossos pecados, o reconhecimento das nossas faltas. E o arrependimento deve estar sempre acompanhado de um propósito. Aí sim o exame de consciência vai surtir realmente o seu efeito fruto em nós. E chegando a essa conclusão de que precisamos mudar alguma atitude, colocarmos de fato isso em prática em nossas vidas. Não é muito construtivo para nós
talvez tomamos um propósito muito vago. Eu preciso me santificar, eu preciso fazer o bem, eu preciso... Sim, é o objetivo da nossa vida, os nossos olhos fixos no Senhor. Mas cada um aplicado à sua própria vida, qual é uma resolução, um propósito muito prático para a minha vida? Eu erro muito nas palavras? Eu falto muito à caridade com o próximo? Peco muito nos meus olhares? Peco muito nos meus pensamentos? Faço escolhas, algumas coisas que são de fato claramente erradas e graves em minha vida? Tenho rezado pouco? Tenho faltado os meus compromissos, os meus deveres de Estado? Tenho faltado os meus compromissos para com Deus? Propósitos muito práticos. De maneira que a gente possa depois fazer um balanço. No início da quaresma, eu estava de tal maneira, agora ao menos alguma coisa nós avançamos. Outrora éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Então que apareça em nós os frutos de bondade, de virtude, de verdade. Esse modo de viver, esse caminhar, deve ser o normal da vida do cristão, sobretudo nesse tempo da quaresma. Para isso que nós fomos convidados a rezar mais, sermos mais cuidadosos na prática das mortificações, termos o nosso coração aberto à prática das esmolas, e sermos mais dóceis em ouvir a palavra de Deus, estarmos mais presentes na vida da igreja. Foi o convite da igreja exatamente para que nós vivamos essa transformação. O evangelho desse domingo, nosso Senhor vai livrar um jovem do poder do demônio e que causava nele uma mudez. O outro evangelista diz que ele também estava surdo. E Jesus então expulsa o demônio daquele jovem e ele restaura a sua fala. Começa a louvar, a bendizer a Deus nosso Senhor. Alguns maldosos ali começaram a dizer e a pensar que Jesus, não querendo aceitar Jesus como Messias, o Salvador, porque o aceitar Jesus como Messias e Salvador iria trazer para eles a necessidade de mudança, de conversão. Eles estavam confortáveis na posição deles, então não estavam dispostos à mudança, por isso não aceitaram Jesus como Salvador. E começaram então a dizer que Jesus estava também possuído do demônio, e que ele havia expulsado o demônio daquele jovem pelo poder do próprio demônio. Inúmeros ensinamentos, inúmeras aplicações podemos fazer dessa passagem do Evangelho. Nosso Senhor, quase que ironicamente, vai dizer isso, até humanamente falando, absurdo nós pensarmos isso. Um reino dividido em si mesmo, ele tende a ser destruído e não ficará pedra sobre pedra. Mas ao mesmo tempo Jesus despertava a atenção deles. Mas se não é pelo poder do demônio que eu estou expulsando, é pelo poder de Deus, é porque chegou para vós o reino de Deus. Eles precisavam ter o seu coração aberto a ouvir a nosso Senhor, guardar essas palavras e colocar em prática em suas vidas. Mas muitas vezes nós somos também, eu diria, atacados por esse demônio mudo, que nos coloca muitas vezes, uma preguiça no rezar, tira de nós a vergonha na hora do pecado e coloca em nós muita vergonha na hora de nós nos confessarmos e nós nos calamos, ou retardamos para depois. É esse demônio mudo que muitas vezes ataca a nós. Tira de nós muitas vezes essa docilidade em ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossas vidas. E por isso nós precisamos manter os nossos olhos fixos no Senhor e buscar a nosso Senhor, utilizarmos dos meios que a igreja coloca à nossa disposição, para nós não darmos ouvido à voz do mal, à voz do demônio, e seguirmos a nosso Senhor bem de perto. Às vezes iniciamos a nossa caminhada quaresmal com muita dedicação, com muito ânimo, e depois começamos a desanimar, nos cansar um pouco. Talvez julgar que não conseguimos mais dar continuidade àquele sacrifício,
aquele compromisso de oração que nós assumimos e começamos a deixar, ou ao menos tentados a deixar? Nós teremos uma atividade quaresmal agora no próximo fim de semana, e bem a propósito, já é o 11º ano que isso acontece, e a igreja, né, foi estabelecida pelo Papa Francisco, que vai se celebrar em Roma, né, e o convite para que as paróquias do mundo inteiro celebrem as chamadas 24 horas para o Senhor. E é sempre no fim de semana que antecede o 4º domingo da quaresma, para como que nos dar um novo impulso, né, do meio da quaresma, para nós não desanimarmos e continuarmos o nosso caminho ao Calvário e dali a ressurreição com Jesus. Em que vai consistir essas 24 horas para o Senhor? Sexta-feira, nós vamos iniciar com a Santa Missa, 19 horas, depois o exercício da Via Sacra, como temos feito toda quarta e sexta-feira, logo depois teremos a exposição do Santíssimo Sacramento, e durante 24 horas, a igreja ficará com as suas portas abertas e o Santíssimo em exposição para a nossa adoração. Mas junto com o momento de oração, de adoração, serão 24 horas também de confissões. Em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, que nós vimos a igreja, fazemos a nossa adoração, encontraremos um sacerdote ao menos à disposição para ouvir a nossa confissão, se nós assim o desejarmos. Então vamos realizar essa atividade agora, nesse próximo fim de semana. Todo mundo deve participar, né? Escolher o horário para vir fazer a sua oração, né? Sozinho, ou reunir a sua família, né? Os amigos, ou seja, nós encontrarmos o horário, vimos mais de uma vez, né? Durante a madrugada, durante a noite, durante o dia. Começaremos na sexta-feira com a missa das 19 horas, depois da Via Sacra, a exposição do Santíssimo, toda a madrugada de sexta para sábado, durante todo o dia de sábado, e encerraremos no sábado à noite, né, com a bênção e com a Santa Missa às 19 horas, né, para nós irmos fazer a nossa adoração, estarmos com Jesus no Santíssimo Sacramento. Precisando, teremos à disposição um sacerdote para nos perdoar os pecados, como para nós nos motivarmos nesse caminho quaresmal, para que nós mantenhamos os nossos olhos fixos em nosso Senhor. Interessante que no Evangelho de hoje, Jesus, né, expulsou o demônio daquele jovem, né, muitos, né, louvando e glorificando a Deus por tal fato acontecido, e a mudança, né, no comportamento daquele jovem. Agora podia falar, acompanhava nosso Senhor, né, agradecendo a Deus. E no meio de tudo isso, uma senhora, uma mulher, diz lá o Evangelho, levantou a voz no meio da multidão e fez referência à Virgem Maria. Bem-aventurado o ventre que te gerou, o ventre que te trouxe, né, e aquela que te amamentou. Se Jesus era grande, pensou na mãe de Jesus, como ela deve ser grande também aos olhos de Deus. É a presença da Virgem Maria sempre conosco nessa caminhada quaresmal para esse encontro com o Senhor. Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Nosso Senhor ouviu aquele elogio a Nossa Senhora e aproveitou para sempre instruir mais ainda o seu povo, para imitar o seu exemplo. Bem-aventurados aqueles que, como Nossa Senhora, ouvem a palavra de Deus e aguardam no coração e colocam em prática em suas vidas. Por isso nós sempre trazemos Nossa Senhora para esse nosso caminho quaresmal, como nossa medianeira, como nossa intercessora, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Que nós sigamos os seus exemplos, imitemos as suas virtudes e que ela alcance de Deus para nós a graça que nós tanto precisamos da nossa conversão, para nós mantermos os nossos olhos fixos em nosso Senhor, auxiliados por Nossa Senhora, protegidos por Nossa Senhora, e com ela que pisou, esmagou, venceu a serpente, como ela expressa no livro do Gênesis, aquela que pisou, né, a cabeça da serpente, e com ela nós venceremos toda e qualquer tentação. Com ela nós seremos perseverantes. Com ela nós vamos, se Deus quiser, um dia gozar da felicidade no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.